Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar compartilhando mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar começando a ler o livro de Ezequiel, um profeta considerado um dos maiores também, como a gente viu Isaías, Jeremias. Agora é a vez de Ezequiel da gente estar meditando nele. Provavelmente ali a gente vai ver o contexto que fala que ele recebeu a revelação do Senhor ali junto com os exilados ali na Babilônia. Estava ali também para estar encorajando ao povo para estar buscando o Senhor mesmo naquela situação difícil que eles estavam, mas enfim, ali está dando graça a Deus porque eles também estavam vivos de alguma forma, né? E também a gente vai ver que ele tem muitas visões, o Senhor se revela através de visões para ele. E aqui no capítulo 1 e o capítulo 2 a gente vai estar meditando aí nessas questões aí que o Senhor aparece para ele. Mas enfim, o nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Enfim, ele estava lá na Babilônia, lá também, para estar fortalecendo ali os judeus que estavam ali como escravos de novo. Muitos ali também não estavam como escravos, se for olhar bem, eles estavam também que o Senhor falou para eles para irem lá montar casas e estar, digamos, vivendo a vida, enfim. Mas então tá, então vamos estar meditando no capítulo 1 e 2 de Ezequiel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos oriente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1 fala bem assim, ó. Era o quinto dia do quarto mês do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quedar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim, no quinto dia do quarto mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Enfim, ele era filho de um sacerdote e também fala que ele era sacerdote também. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homens, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e, e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam, umas na da outro ser vivente, de um lado e de outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e da sua estrutura. Reluziam como o berilo, as 4 tinham aparência semelhante. Cada uma roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos
e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia duas asas, ao que lhe estava mais próximo, e com as outras duas cobria o corpo. Ouvia o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como a de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio a voz de cima da abóboda, sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Enfim, dá para a gente entender que é deste modo aí que Ezequiel teve uma revelação do Senhor, teve uma visão como que é a glória de Deus, e ele acaba se prostrando ali debaixo da glória do Senhor. E vale lembrar que também, como a gente viu, ele estava lá na Babilônia junto com os exilados. Mas enfim, no capítulo 2 fala bem assim: E ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Eu ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim até hoje, e eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhe falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra sua boca e coma o que vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, e que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Enfim, neste rolo ali, estava ali lamento, palavras de pranto e de ais, né? Então, como Isaías falava muito sobre os ais disso, ai daquilo, enfim, aqui também, naquele rolo aí que Ezequiel estava ali na mão dele, que o Senhor ia dar para ele. Enfim, a gente vai ver no contexto, no capítulo 3, o que se tratava deste rolo. Mas enfim, um grande abraço para vocês
Fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!